Bruno Ribeiro, chega mais, muito bem-vindo. Vamos então falar um pouquinho agora de política e os destaques da sessão da Câmara de ontem. Pois é, Bianca, olá para você, olá também para o pessoal de casa, você que acompanha o Diário do Brasil. Finalmente, Bianca, a gente aguardava a manifestação mais contundente dos vereadores em relação às ferrovias, especificamente a relicitação da Malha Oeste. E então, na sessão de ontem, segunda-feira, finalmente eles tocaram nesse assunto. Para deixar todo mundo na mesma página, antes da gente mostrar como foram as falas dos vereadores, é interessante a gente contextualizar para o pessoal de casa que de repente está meio desatualizado desse debate. A Malha Oeste é esse trecho da ferrovia que liga as cidades de Mairinque, no estado de São Paulo, ali na região de Sorocaba, até a cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, bem na fronteira com a Bolívia. É um trecho de cerca de mais de 1.600 quilômetros de extensão e a empresa que era a concessionária desse trecho, ela devolveu para o governo federal a administração da linha férrea. Então o governo federal, por meio da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, tem discutido esse assunto nas últimas semanas, promovendo audiências públicas. A gente já mostrou aqui a repercussão de algumas delas, especificamente da audiência pública na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e depois também uma audiência pública em Brasília, no último dia 3 de maio. E os setores interessados, empresas do setor, o próprio governo estadual do Mato Grosso, municípios também interessados nessa discussão, como Bauru, Mairinque, que a gente citou, Três Lagoas, Corumbá, essas cidades envolvidas nesse trecho, têm dado sugestões para esses investimentos. São investimentos bilionários, na casa de 18 bilhões de reais ao longo de 60 anos. Então, por que Bauru tem interesse nessa discussão? Porque o desenvolvimento da cidade partiu da ferrovia. A gente sabe da história aqui desse entroncamento ferroviário, envolvendo aí Sorocabana, Paulista, a Noroeste. E então, nesses próximos 60 anos, Bauru tem potencial para receber parte desses investimentos. Você está falando aí de um potencial logístico, A gente não está falando de transporte de passageiros, mas esse transporte de carga, das commodities ali da região centro-oeste, podem passar por aqui, ligando até o Porto de Santos. É um potencial enorme nesse setor de transportes e Bauru precisa participar desse debate. E a nossa luta era para que os vereadores justamente se manifestassem a respeito desse assunto, cobrando até uma articulação política com o governo estadual, com a prefeita Suelen Rosim. A gente fez um programa, inclusive, nós vamos mostrar imagens daqui a pouco, a própria vereadora Chiara Ranieri citou o nosso programa, mas antes a gente vai falar sobre a fala do vereador José Roberto Segala. A gente vê aí na tela, o Henrique, nosso diretor de imagens, mostrando a vinheta do programa. Tivemos aqui o José Eduardo Amantini discutindo com a gente, o Aurélio Alonso, o Nelson Gonçalves, do Contraponto, Ponto Digital também, que tem liderado esse debate aqui entre os veículos de comunicação de Bauru, e recebemos o chefe de gabinete da prefeitura, inclusive o Rafael Lima, que esteve lá também com o José Roberto Segala, participando da audiência pública em Campo Grande. E ontem, na sessão, Bianca, os vereadores se manifestaram nessa cobrança, nesse sentido de entender o porquê das articulações terem demorado tanto, por que a prefeita não foi ela mesma até as audiências, por que isso não foi conversado com o governo estadual, para que Bauru possa ser beneficiada de alguma forma desses investimentos bilionários. Então a gente separou a fala de alguns vereadores e para você entender ali o pano de fundo por trás de algumas falas. Vereador Segala cobrou outros agentes políticos que podem participar dessa questão. Por exemplo, Capitão Augusto, deputado federal, que tem município eleitoral aqui em Bauru, e também o senador Marcos Pontes, que foi ministro da Ciência e Tecnologia no governo Bolsonaro e agora tem uma cadeira ali no Senado e todo mundo sabe, é bauruense, está sempre por aqui também fazendo os seus eventos, os seus empreendimentos. O vereador Mira foi no sentido com o vereador Marquinhos de Souza, os dois cobrando a articulação do governo estadual, já que o atual governador, Bianca, sempre bom lembrar o pessoal, Tarcísio de Freitas, era o ministro da Infraestrutura na época que essa concessão passou a ser discutida. E também temos a fala da Chiara Ranieri, mas essa a gente vai mostrar depois para contextualizar, ela citando inclusive o nosso programa aqui. Então vamos ver primeiro a primeira parte das falas dos vereadores. Se nós não somarmos força, podem ter certeza que nós vamos amargar terrivelmente essa concessão que vai ser formulada dentro de pouco tempo pelo governo federal. Bauru ainda tem muito ferroviário, muito engenheiro que trabalhou na Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, conhece muito bem a ferrovia, conhece todas as nossas instalações, dominam a tecnologia e que poderiam, se reunidos, se somados esforços, se nós trouxermos aqui o Capitão Augusto, se nós trouxermos aqui o
senador, para de ficar aí em Brasília, vem aqui em Bauru, foi aqui que o senhor conseguiu ser eleito, vem aqui em Bauru, entendeu? Para ouvir os nossos reclamos e somar os seus esforços conosco, porque isso é muito importante, é extraordinariamente importante para Bauru. Bauru está ameaçada de ser passagem da ferrovia, vereador Borgo. Nós vamos lá na beira da rodovia, bater palma na hora que o trem passar e dar tchauzinho para os maquinistas. Bauru não vai receber carga e não vai exportar carga se nós não tomarmos nenhuma providência. De quem é o estudo para a concessão da ferrovia? Da onde partiu o marco regulatório da ferrovia? Da onde partiu, doutor Segalo? Do Ministério da Infraestrutura. Quem era o ministro da Infraestrutura no governo Bolsonaro? Tarcísio, o nosso atual governador. Governador, vai para o senhor essa. Bauru corre o risco de ficar de fora dessa concessão, ainda com o apelo do Dr. Segalo de vidas que foram ceifadas nas construções dessas ferrovias, corremos o risco de ficar de fora. Então, daqui a pouco, nós vamos ter que pegar os trilhos de trem, vereador Júlio, começar a vender no ferro velho. Que aí acho que vão dar importância. Ou então pegar o ferro velho, o trilho, em lingote, e depositar lá no Palácio do Governo. Bem em frente, lá no Morumbi. Para chamar a atenção, vereador Marcos. Senão não vão dar bola para nós. Não vão dar importância para nós. Tamanho é o descaso que tem com a gente. Tá, então a fala dos vereadores, né? Falta ainda muita articulação política para esse assunto, né, Bruno? Pois é, Bianca, a gente só fica pensando se não é tardia essa manifestação por parte dos vereadores, já que as duas audiências públicas já foram realizadas, né, nas últimas semanas. É claro que as propostas vão sendo discutidas e o prazo final vai até o dia 25 de maio dessa relicitação. Durante a audiência pública em Brasília, foi até discutida a possibilidade de postergar esse prazo, inclusive com a realização de uma audiência pública no estado de São Paulo, aqui em Bauru ou até na cidade de Sorocaba, mas pelo que a gente tem conversado de bastidores, o governo municipal não tem muito otimismo em relação a essas propostas que foram apresentadas, tentando colocar Bauru nesse mapa de investimentos. É claro que isso depende sim dessa discussão do governo estadual, como o vereador Marquinho e o vereador Meira disseram. O Tarcísio de Freitas era o ministro da Infraestrutura, ele tem conhecimento sobre esse tema, mas essa não manifestação dele, mesmo quando cobrado por agentes políticos, pode dizer alguma coisa, né? O silêncio, ele também diz algumas coisas. Então, pelo que a gente conversa ali nos bastidores, existem empresas chinesas interessadas nessa concessão que já teriam investido ali estudos para mostrar alguns interesses, a questão da bitola que tem sido discutida também, que é justamente a distância ali entre os trilhos e alguns trechos que seriam mais cruciais para você fazer esse transporte de cargas, pensando no escoamento dessas mercadorias, mas nunca é tarde. Se ainda existem possibilidades, é claro que os agentes políticos de Bauru podem reunir esforços e cobrar uma iniciativa, de repente, por meio do governo federal, já que é a União que cuida desse assunto. E aproveitando o gancho para falar do governo da União, Bianca, é interessante a gente mostrar agora a fala da vereadora Chiara Ranieri, que inclusive citou o programa que a gente fez, a edição especial do Vivo Voto sobre as ferrovias, conforme a gente viu há pouco, falando sobre a importância de trazer esse tema à tona, discutir ele com a sociedade, e ela também falou sobre uma iniciativa que, na opinião dela, foi válida, de levar esse tema ao governo federal por meio ali de algumas pessoas importantes nesse caminho. Ela citou o Pedro Tobias, ex-deputado estadual, que foi presidente estadual também do PSDB, atualmente no PSB, e o vice-presidente Geraldo Alckmin também. Ela fez um meio de campo entre o Pedro Tobias e os representantes da Transfesa, que é uma empresa aqui de Bauru, que cuida aí dessa parte de restauração de locomotivas, tem galpões também que oferecem cursos, essa parte dos ferroviários. É uma empresa que tem participado dessa discussão, também tiveram representantes nas audiências públicas, e a Chiara falou ali uma informação de bastidores, que também já tinha sido divulgada antes, sobre uma reunião que ela tentou articular com o Pedro Tobias e representantes da Transfesa
para justamente levar essa demanda até o vice-presidente Geraldo Alckmin, já que ele também tem o Ministério ali da Indústria ligado ao BNDES, ele poderia participar de alguma maneira dessa articulação, pensando nessa relicitação da Malha Oeste. Vamos ver como é que foi a fala da Chiara Ranieri. O material que está sendo produzido pela TV Prevê. Eu vi o primeiro programa que foi feito, falando da ferrovia, e acho que é isso mesmo que precisa ser feito, precisa ser falado sobre a ferrovia. E esse falar aqui na Câmara, ele é muito importante. Dizem assim, né? Quando você vai estudar rede de comunicação, rede de conhecimento, fala assim, você está sempre a 3 pessoas da pessoa mais importante para te resolver alguma coisa. Quando você pega esses 3 passos, você fala assim, bom, eu conheço quem? Eu conheço o Pedro Tobias, que conhece o vice-presidente Geraldo Alckmin, que é o cara ligado ao BNDES, desenvolvimento. É esse o cara que eu vou procurar. Marcamos um café, fomos lá tomando café. O Pedro, na hora, falou, olha, não tenho me intrometido, mas aqui você me põe no papel que eu vou ligar para Geraldo. É assim, gente. Quem é que tem condição de colocar a Transfesa na jogada? Geraldo Alckmin, presidente. Está encaminhado. Eu tenho fé de que vai dar certo essa relicitação e vai ser gente daqui, nossa. E é a única oportunidade que nós temos de voltar a desenvolver, presidente. Nós não vamos voltar a desenvolver se a gente não resolver esse problema que nós temos com a ferrovia. Obrigada. Até então a fala da Chiara Ranieri também falando sobre esse tema tão importante. Pois é, Bianca, e aparentemente essa articulação já rendeu frutos. A informação em primeira mão apurada aqui pelo nosso colega jornalista da casa, o José Eduardo Amantini, de que hoje os representantes da Transfesa, o Zizo Sola e o seu pai também, que são especialistas do setor há muitos anos trabalhando com as ferrovias, tem uma reunião com representantes do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento. Então, é importante ficar de olho nessa informação. Podemos ter novidades em relação à relicitação da Malha Oeste, né? Como a gente tem discutido aqui, qual o papel que Bauru vai ter nesses investimentos, como Bauru vai se portar nessa discussão e como que a cidade pode atrelar o seu progresso, o seu desenvolvimento econômico das próximas décadas a essa retomada do transporte de cargas por meio desse trecho aí que liga Mairim, no estado de São Paulo, até Corumbá. Mas olha, Bianca, para trocar de tema um pouquinho, né, nem só de ferrovias foi feita a sessão de ontem, atualização importante também em questões partidárias, viu? A gente está conversando aqui nos bastidores, antes da produção do jornal, para o pessoal de casa entender. Suelen Rosim assume o comando do PSD. Ela já estava afiliada ao partido que é comandado nacionalmente pelo Gilberto Kassab, mas agora oficialmente como a presidente municipal do diretório, no lugar do presidente da Câmara Municipal, Júnior Rodrigues. Isso gerou ali alguns debates, algumas provocações na sessão ordinária de ontem, já que o Júnior Rodrigues foi líder da prefeita, tem um bom relacionamento com ela, mas é a 3ª vez que isso acontece aqui em Bauru. A Suelen e sua família tomando as rédeas de um partido que já tinha até então um comando estabelecido. Isso aconteceu na época com Marcelo Afonso, que comandava o Patriotas aqui da cidade. A Suelen foi lá e assumiu o comando do partido também em articulações com frentes nacionais e estaduais do partido. O pai da prefeita, Dosimar Rosim, que também fica mais ali nos bastidores, mas é quem dá as cartas nas estratégias eleitorais relacionadas à Suelen, assumiu o PP, também numa articulação com o presidente Maurício Neves, presidente estadual do partido que tinha 2 vereadores que não foram ouvidos nessa transição, que é o Júnior Locadora e o Júlio César. Então, a prefeita, por meio do seu pai também, seu grupo político conseguiu o comando do Partido Progressista. E agora o PSD, muito embora o Júnior Rodrigues já fizesse parte da base governista, o presidente da Câmara, agora oficialmente nas mãos de Suelen Rosim. Então já são... o Patriotas não está mais ligado à família Rosim, mas eles também têm muita influência no PSC, que é o Partido Social Cristão, onde a mãe da prefeita também está afiliada. Então você vai percebendo que Suelen, visando as eleições de 2024, já vai montando um grupo com partidos que vão fornecer a ela não somente o fundo partidário, mas também um tempo de televisão muito importante, uma chapa de vereadores mais robusta. Então acho que as eleições de 2024... pelo menos os bastidores já começaram oficialmente. E aí, até um pitaquinho também de bastidor, Bianca.
você já tem outros grupos mais ao centro e à centro-esquerda se organizando. No último sábado, por exemplo, tivemos um café ali, uma conversa entre vários agentes políticos, figuras com mandato, figuras sem mandatos, para citar alguns nomes que participaram. Márcio Teixeira, que trabalhou no DAI também, como servidor público, sempre candidato a vereador. O próprio Júnior Locadora, que é vereador atualmente com mandato no PP, que é um desses partidos que acabou sendo, digamos, traído pela família Rosim. O próprio ex-deputado estadual Pedro Tobias, Dr. Raul, que é candidatíssimo também à corrida pelo Palácio das Cerejeiras, e outras figuras ali que participaram dessa discussão, tentando chegar a algum consenso. Se não é o momento de discutir nomes, de repente discutir propostas, caminhos possíveis de você abrir diálogos entre diversos setores para construir uma candidatura de oposição a Suelen Rosim, Bianca. A corrida já começou então, né, Bruno? Pois é, a gente vai trazendo aqui em primeira mão os bastidores para vocês, conforme a gente tem atualizações dessa corrida eleitoral. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Imagina, a gente que agradece a oportunidade. E só antes de ir embora, para ficar de olho também, reunião pública importante sobre o Palavra Cantada. A gente traz para vocês amanhã as novidades em relação a esse programa adquirido pela Rede Municipal de Educação, que tem dado o que falar, Bianca. A gente traz aí para vocês, então, no Jornal de Amanhã. Obrigada mais uma vez.